capítulo 27 e versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: ensinar-vos-ei concernente à mão de Deus e o que está com o Todo-Poderoso. Vou repetir o texto. Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus e o que está com o Todo-Poderoso. Amém? Tome assento, por gentileza. Eu acho necessário, é preciso eu fazer uma breve recapitulação do que foi falado ontem à noite, porque muitos irmãos não estavam. Nós falamos ontem à noite que o livro de Jó é o mais antigo livro da Bíblia, de acordo com a mais forte corrente, ou com a maioria dos expositores bíblicos, e eles dizem com muita propriedade, respeitando os outros que não creem assim, mas eu particularmente creio também, que Moisés escreveu o livro de Jó no período de 40 anos que ele estava no deserto de Midian. Sendo assim, Moisés escreveu o livro de Jó antes de escrever o Pentateuco. Então, é o mais antigo livro da Bíblia. Nós também falamos ontem que o livro de Jó é uma obra-prima da literatura hebraica, um livro profundo e muito belo, a sua narrativa, a sua linguagem. Se você ler, ele começa histórico, ele começa na narrativa histórica e depois entra nos discursos, nos diálogos, uma poesia, uma profundeza tremenda ali o que é passado no livro de Jó em seus capítulos. Mas o livro de Jó, falamos ontem também, que ele vai entrar numa questão muito polêmica e questionadora a respeito da pergunta que muitos fazem: por que o justo sofre? Esta é a temática do livro de Jó, porque o justo sofre. E ao longo dos capítulos nós vamos ver o discurso de Jó e de seus três amigos. É claro que lá na frente Eliú, que possivelmente era mais jovem, e o misterioso personagem entra também depois. Mas Jó, ele faz, Bildad, Sofar e Eliú fazem discursos profundos, cada um defendendo a sua tese, e os três amigos de Jó dizem que ele está em pecado, e Jó vai defender a sua integridade, a sua inocência, e no final do livro Deus se revela para Jó, e Jó, diante da grandeza de Deus, Jó vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas aqui especificamente no capítulo 27, no versículo 11, nós falamos ontem à noite que mais uma vez Jó está defendendo a sua inocência e a sua integridade, que ele não está em pecado e que ele está sofrendo não porque ele está em pecado, ele vai defender isso. Aí Jó, ele vai dizer no versículo 11, escute isso, ele vai falar assim para os seus amigos: ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não encobrireis o que está com o Todo-Poderoso. Em outras palavras, Jó está dizendo assim: eu vou ensinar para vocês a respeito dos caminhos de Deus. E nós nos detemos ontem sobre caminho. Caminho, a gente falou ontem, os irmãos devem estar lembrados, que caminho é um trajeto, é uma via que leva a um destino. Então, para chegar em algum lugar, nós temos que tomar um caminho, não é verdade? Ninguém chega a lugar algum sem ser por um caminho, que é um trajeto, que é uma via. Espiritualmente falando, há caminhos que levam a Deus. E ontem, vale salientar isso, que nós salientamos bem ontem, que nem todos os caminhos levam a Deus, porque de acordo com Provérbios 14 e 12, Salomão vai dizer: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Muitos caminhos são enganosos e levam à perdição. Mas nós falamos os caminhos e os meios que levam a Deus ontem à noite. Primeiro caminho que leva a Deus,
santificação. Está baseado em Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E falamos exemplos bíblicos de pessoas santas que chegaram a ter comunhão com Deus, porque a santidade nos leva a Deus. Falamos ontem também que o segundo caminho que leva a Deus é a obediência. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz a palavra, Samuel falando ao rei Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E falamos na Bíblia de exemplos de pessoas que obedeceram, porque a obediência nos leva a Deus. Falamos também do terceiro caminho que leva a Deus. Está lá em Mateus 16 e 24, que é a renúncia. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O caminho da cruz. Se você quer chegar até Deus, você tem que renunciar a si mesmo e tomar o caminho da cruz. Renúncia. Ontem ainda falamos que o quarto caminho que leva a Deus é o caminho da oração. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma comunhão. A oração nos leva a Deus. Mas é necessário, se eu conseguir, né? Hoje eu quero entregar no horário que foi me imposto aqui. Eu não quero cansar os irmãos, que haja vista que amanhã muitos vão trabalhar. Eu tenho 3 caminhos ainda para falar e concluir a mensagem. Quinto caminho que leva a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, número 119 e verso 105. O quinto caminho que leva a Deus. Eu quero, com a graça de Deus, falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para depois não ficar com a consciência pesada. Amém? Salmo de número 119 e verso 105, texto muito conhecido que você sabe de cor e salteado. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra nos leva a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se tem um livro que o diabo odeia e queria destruir, é esse livro aqui. Porque ele sabe que esse livro aqui faz o homem conhecer o plano da salvação. Ao longo da história, homens tentaram destruir esse livro. Imperadores como Diocleciano, Domiciano, imperadores romanos, homens como Stalin, ditadores, tentaram destruir esse livro. Mas essa palavra prevalece, porque Isaías capítulo 40 e versículo 8 diz: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Este livro tem o poder de levar o homem a Deus. Eu falei hoje na escola dominical que uma pessoa, somente do fato de começar a ler este livro, ela pode ter um encontro com Deus sem vir de uma igreja. Sabia disso? É o único livro. É claro que é bom estar na igreja, porque aqui Deus fala, Deus usa o pregador, e aqui tem comunhão com os irmãos. Mas quando alguém lê esse livro aqui, esse livro é poderoso. Se você ler a revista Veja, só vai adquirir conhecimento e nada mais. Se ler a revista Época, vai adquirir conhecimento e nada mais. Se ler uma obra de William Shakespeare, de Victor Hugo, vai adquirir conhecimento e cultura e nada mais. Mas esse livro tem o poder de transformar o homem. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Romanos 10 e 17. Paulo vai dizer à igreja de Roma, Romanos 10 e 17. Olha só como é importante a pregação da palavra. Aí, irmãos,
Por favor, irmãos, se algum irmão faz aqui, não faça mais, tá? Eu fico pé da vida quando eu estou no culto e o irmão pega o microfone. Se o culto acabasse agora, eu estaria satisfeito. Não. Se faltar palavra, o culto é incompleto. Não faça mais isso. Pode ter fogo, pode ter irmão sapateando, mas se faltar palavra, o culto é incompleto. Por favor, evite de falar isso. Mas alguns irmãos falam na simplicidade, assim, né? Então alegre, mas evite isso. Evite. Porque o povo já, em geral, o povo já não gosta de Bíblia, de palavra. Ainda as pessoas falam isso, né? É verdade? Então evite, tem certas coisas, né? Olha só o que Paulo vai dizer. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, aquele que escuta a palavra, a fé nasce no coração dele, e ele aceita Jesus, ou tem a vida transformada. Porque a palavra, ela confronta. Isso? Por que muita gente vem na igreja na hora da pregação? Esses dias aí fui pregar e a pessoa foi embora antes de eu começar a pregar. Por quê? Porque a palavra confronta. Meu Deus. A palavra confronta. Charles Finney, um homem de Deus, antes de ele aceitar Jesus, ele era um advogado, um homem intelectual, inteligente, e ele vai num culto à noite e ele é confrontado pela palavra de Deus, mas ele não aceita Jesus. No outro dia, o Espírito Santo continua falando com ele. Até quando você vai se justificar com a tua justiça? Ele não resistiu. A palavra entrou no coração dele, não aceitou no dia, mas no outro dia, ele foi para o meio do mato e aceitou Jesus. Porque a palavra gera fé e transforma o homem. Quem conhece Bíblia, os irmãos conhecem Bíblia mais do que eu, vai ver que no Antigo Testamento, todos os grandes avivamentos, eu vou falar tudo, né? Eu não sou o Carvalho Júnior que faz assim, mas eu vou falar. Deixa ele lá. Amados, escute isso. Todos os avivamentos vieram pela palavra. E tem muita gente que acha que avivamento é barulho só. Quando a pessoa fala avivamento, os irmãos quebrando a janela da igreja, gente assim. Glória a Deus por isso. Eu gosto, sou pentecostal. Mas avivamento é o quê? Conversão, mudança de vida. Gente que bebia e não bebe mais. Gente que prostituía e não prostitui mais. Isto é avivamento de acordo com a Bíblia. Isto é avivamento. Aí veja lá, 2 Crônicas 17, depois lá em casa. Josafá, no 3º ano que ele reina, ele ensina o povo a palavra. E Deus traz avivamento. 2 Crônicas 34, Josias estava no trono. Aí acharam o livro da lei dentro da casa de Deus. Pensou? Tem gente perdendo a Bíblia por aí, né? É verdade? Conta-se que uma irmã chamou o pastor. Pastor, quero que o pastor faça uma oração para mim. Por que, serva de Deus? Eu perdi o óculos. Vou orar. Mas antes de orar, eu quero que a irmã pegue a Bíblia. A Bíblia. Aí ela foi que nem o Harrison Ford no filme Indiana Jones procurar o tesouro perdido, a Bíblia. Depois de meia hora, achou a Bíblia, né? Cheia de teia de aranha. O pastor tirou, até se afogou-se com o pó. Ela bateu assim. Abriu a Bíblia e lá dentro da Bíblia estava o óculos. Faziam 6 meses que o óculos estava lá dentro, né? Tem gente que, você tem que ter o hábito. Eu amo quando eu vejo uma Bíblia destruída. Eu tenho em casa uma Bíblia pentecostal que eu destruí ela lendo. Uma Bíblia destruída de tanto ler e folhear é uma vida construída na presença de Deus. Glória a Deus. Forte isso, né? Aí já acharam o livro da casa de Deus, levaram para Josias. Quando Josias escutou, rasgou as vestes. Nós não estamos fazendo nada que está escrito aqui. Aí ele mandou mensageiros a Ruda, a profetisa,
E ela disse: olha, Josias, o mal, o juízo vai vir, mas porque tu buscou, não vai vir enquanto você estiver vivo ainda. E trouxe um grande avivamento, Josias e o povo, através da palavra. Não é através de oba-oba, é através da palavra. Aí quem conhece Bíblia, em Neemias capítulo 8, quando o povo volta para reedificar Jerusalém, Esdras, diz a Bíblia, se você depois quiser ler, Neemias capítulo 8, Neemias num púlpito de madeira, durante 6 horas, quantas horas? Se o pregador passa meia hora, já tem gente se coçando desse pregador, não acaba mais, né? Eu queria ir para casa a tempo de assistir o Fantástico, né? Imagine 6 horas! 6 horas! E ele pregava em hebraico. Só que o povo, quem conhece história sabe disso, o povo quando vai para a Babilônia, eles começam a falar aramaico, que era a língua falada lá, o aramaico. Por isso o livro de Daniel, algumas porções foram escritas em aramaico. O povo perde o hebraico e fala aramaico. Então eles não entendiam. Alguém, Esdras lia em hebraico. Quem já acompanhou uma pregação de alguém falando inglês, o outro fazendo a interpretação? Quem já? Tem gente que não gosta. Eu não gosto, né? É verdade? Então era assim, Esdras falava em hebraico e alguém transmitia em aramaico. 6 horas. E o povo chorou, ouvindo a palavra de Deus. E veio um grande avivamento, através da palavra. Aí quem conhece a história vai fazer 500 anos da reforma. 500 anos da reforma. Os reformadores, naquele tempo, o mundo viveu a pior fase na Idade das Trevas. A Idade das Trevas. Porque a Bíblia, as pessoas não tinham a Bíblia. Quem tinha a Bíblia eram as autoridades eclesiásticas, em latim ainda. Martim Lutero, quando ele vai para o mosteiro, ele tem acesso à Bíblia. E ele começa a ler. E quando ele lê, o texto "o justo viverá pela fé" fala com ele. E ele começa a estudar a Bíblia e começa a entender que o justo não precisava pagar para ir para o céu, que a salvação era pela graça. E Martim Lutero não engoliu mais as indulgências. Por isso, em 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, na Alemanha, ele fixou 95 teses e transformou o mundo. E tudo começou pela palavra. Antes dele, John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Boêmia e Jerônimo Savonarola na Itália já entendiam isso, porque haviam lido a Bíblia e a Bíblia havia esclarecido e levado eles a Deus. Mas por causa da Idade das Trevas, os historiadores dizem que o mundo está atrasado em 400 anos. 400 anos de atraso. Mas a palavra iluminou a mente das pessoas. E o mundo foi transformado pelo poder da palavra. Pessoas morreram, como William T. Daley na Inglaterra, morreu amarrado, queimado na Inglaterra, porque ele traduziu a Bíblia para os ingleses. Mas nós temos isso aqui, ó. E o diabo não pode contra isso aqui, porque isso aqui revela o plano de salvação de Deus ao homem. Agora, vamos trazer para os nossos dias. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador presbiteriano, que eu considero um dos maiores pregadores do Brasil. Ele é tão bom que a Assembleia de Deus convida muito ele. Muito bom pregador. E ele estava falando sobre pregação expositiva, ou sermão expositivo, que é raro hoje em dia, né? E ele estava falando das mensagens ou pregadores superficiais. Aí eu questionei com o irmão que mandou um link para mim no WhatsApp, que a culpa é dos pregadores que pregam sermões superficiais. Como assim sermão superficial? Vocês sabem mais do que eu. É aquela mensagem assim, ó: Deus vai te dar vitória. Não se conforme com isso.
Deus vai te tirar daí e vai te colocar aqui. Receba! Superficiais. Mas é claro que é bom quando Deus fala assim, não tô, né? Mas não há profundeza na mensagem. Não é verdade? Porque onde se aprofunda na mensagem é o culto que o pastor ensina na terça. Porque às vezes no domingo à noite é um mingauzinho. Docinho gostoso. Mas feijão com arroz e mocotó é na terça-feira e é na escola dominical. Não é verdade? Mas ninguém vem. Verdade? Aí os pregadores são superficiais? São. Eu vou dizer uma verdade. Porque em geral, vou falar em geral, daí coloco a Assembleia de Deus, coloco o quadrangular, coloco os pentecostais, os neopentecostais, coloco todo mundo. Porque a igreja não está preparada para mensagens profundas e a igreja não quer mensagens profundas. Esta é a verdade. Nós vivemos uma geração pobre de Bíblia. Se perguntar de escatologia, muitos. Hoje pela manhã nós falamos sobre justificação, regeneração, santificação e conversão. Se você pegar os irmãos, não os irmãos que vêm na escola, mas de uma forma geral, e perguntar o que é regeneração, o que é justificação, a maioria não sabe. E está 10, 15 anos na igreja. Uma irmã esses dias, assembleana, esposa de obreiro, perguntou para mim assim: Jesus existia antes de vir na terra? Obreiros da Assembleia de Deus. O inferno, será que a pessoa depois que morre, o ímpio vai para o inferno mesmo? Acho que não. Crê no som da alma, que nem as heresias por aí. É verdade, irmãos. Uma geração pobre de Bíblia, porque não vem na escola, e não vem no culto de terça, e não procura aprender. Esta é a verdade. Mas a palavra nos leva a Deus. A palavra nos leva a Deus. Minha esposa sabe o que eu vou falar agora. Tem uma lanchonete lá perto de casa que fazia um lanche gostoso. Fica para nós que a gente não bebe e não fuma, mas come, que é uma benção. Tempero gostoso. Aí esses dias eu falei: vamos comer de volta aquele tempo. Pegamos lá, chegamos em casa e notou, não tinha mais o tempero. Não tinha mais o tempero forte e gostoso. Porque o povo reclamou do tempero. Traz-se o mundo espiritual. Por que os pregadores são superficiais? Porque se pregar uma mensagem de tempero forte, não vai ter agenda para eles. Meu Deus. O povo não vai gostar. Eu passo por isso. Me indicaram para pregar no culto da vitória. Não é muita palavra. A gente quer no culto da vitória. Não. Um amigo meu prega muito. Vou dizer o nome dele porque servo de Deus, Joel Marek, prega muito. Um polaco, um polonês, né? Que prega muito, servo de Deus. Foi pregar numa igreja e ele é Bíblia. Pregou 45 minutos, o pastor chamou ele. E o pior de tudo não é na casa dos outros, é na nossa aqui, na nossa. Não estou falando da nossa, Assembleia de Deus. E começou com Daniel Berg na Viga pregando a Bíblia. Chamou assim e disse: ô pregador, aqui, olha só, coisa terrível. Ele contou isso para mim. Pregador, aqui é só 15 minutinhos, tá? E depois só aleluia, glória. Não somos acostumados com esse negócio de muita Bíblia aqui. Como é que faz aí, irmãos? Como é que vai se aprofundar e ter raiz na Bíblia? Nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não tenho chamada para ser pastor, não tenho. Já pastorei, mas não tenho. Mas o negócio é ser evangelista. Mas se eu pastoreasse uma igreja, domingo à noite eu não queria nem saber, 8h10 para o pregador, ou 8 horas. Domingo, quinta-feira, igreja,
prioridade seria a palavra. Ah, pastor, não quero congregar aqui não. Se você quer congregar aqui, você vai comer Bíblia. E só convidaria pregador que tivesse Bíblia. Não viesse encher linguiça, não tem que pregar Bíblia para instruir a igreja. Porque a vitória vem através da palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Que a palavra nos leva a Deus. Amém? Aleluia. Tem feijoada hoje, ela está regada, hein? Mas vamos ao segundo caminho que leva a Deus. Abra sua Bíblia. João 16 e 8. Evangelho que escreveu João, capítulo 16 e versículo 8. João 16 e 8. E quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, na verdade, ele mostra o caminho. Aí Apocalipse 2 e 29 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora que vem a questão, até pela manhã eu falei sobre isso na escola dominical ali no Tabatinga. Nós pregamos a palavra, o pregador, o pastor, o evangelista prega, e o Espírito Santo, ele convence. Porque o pregador pode ser bom, ter uma boa oratória, uma boa eloquência, mas se não for o Espírito Santo agir junto, não é verdade? É o Espírito Santo que convence, e ele mostra o caminho. Você tem que aceitar Jesus para ser salvo. O Espírito Santo, ele faz isso. E quando a pessoa aceita Jesus, acontece aquilo que aprendemos de manhã. Acontece a regeneração, que é recuperar a moral e o espiritual. Porque quando o homem, Adão e Eva, estavam no Éden, eles pecaram. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os teólogos entendem que quando o pecado entrou, a imagem e semelhança de Deus no homem foi distorcida pelo pecado. E alguns dizem que são os atributos morais que são transferíveis, atributos morais de Deus que são transferíveis ao homem. Mas quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo entra na pessoa. Aí tem aquele hino bonito, eu acho bonito, é Priscila Alcântara, né? Vem fazer morada, né? Aí acontece isso, regeneração. O cara era mau, terrível, matava, violentava, mas quando o Espírito Santo entra, há uma regeneração, uma nova criatura nasce. Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram. Regeneração. Aí depois o Espírito Santo também continua fazendo a questão da santificação, que é gradual. Então o Espírito Santo mostra o caminho. Eu me lembro de um garoto criado na igreja, porque filho de crente, Deus não tem neto. Filho de crente, uma hora tem que aceitar Jesus. Os adolescentes aí aceitaram Jesus? Já aceitaram? Já aceitaram? Aí esse garoto criado na igreja, ele ia para a igreja sábado à noite e depois ia para a discoteca, escondido da mãe. Escuta isso. Aí um dia ele foi escondido lá, queria namorar com uma moça mais velha, ela não deu bola para ele, arranjou uma encrenca lá, caiu numa gangue que lutava karatê, ficou com o peixe desse tamanho. Aí a mãe e o pai descobriram, escuta só isso, não deixaram mais descobrir que ele ia escondido para a discoteca. Mas ele insistiu, um dia foi tomar cerveja com os amigos. A mãe foi atrás dele,
Isso que esse rapaz tem uns 15 anos. Pegou ele, chegou em casa, deu uma surra de cinta nele com 15 anos de idade. Aí ele ficou revoltado, né? Adolescente. Só que um dia ele, revoltado com a mãe, falando mal da mãe, ele escutou uma voz suave e meiga. Por que você briga com a sua mãe? Ela tem razão. Ela quer o bem de você. Aí esse rapaz perguntou: quem é você? Essa voz. É o meu anjo da guarda? Não, não sou. Sou o Espírito Santo de Deus. E Deus tem uma obra na sua vida, rapaz. Aquele rapaz sentiu paz a tarde inteira. Aí disse para a mãe, ele estava de mal com a mãe: mãe, por causa da surra de cinta. Aí ele disse: mãe, fala, filho, perdoa a mãe. Perdoa. É que a mãe quer o teu bem. Sei. Ô mãe, prepara a melhor camisa, a melhor calça. Por quê? Porque eu vou para a igreja hoje. É trabalho, congresso dos jovens, eu quero ir para a igreja. E o rapaz foi. Deus usou o pregador naquela noite. E o rapaz queria aceitar Jesus, não tinha força. Que é uma luta para vir para a igreja, e uma luta depois, quando faz o apelo. Ele queria aceitar Jesus, mas o rapaz conta que uma mão pegou ele forte. O Espírito Santo: deixa que eu te levo. E ele veio e aceitou Jesus. Isso no sábado. Na terça, no domingo, ele ficou sabendo que ia ter batismo. Um novo convertido. Ele foi até o gabinete do pastor. Disse: pastor, eu quero me batizar. Quanto tempo você é crente? Aceitei Jesus no sábado. Não, mas tem a Assembleia de Deus, é uma regra. Mas eu quero muito. Aí eu falei: você quer mesmo? Quero. Então, se você quer, quem sou eu para impedir? Aí na mesma semana, ele deu testemunho. E no outro domingo ele batizou-se nas águas. Aí na outra semana, ele falou: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Como é que você recebe o batismo? E alguém falou: batismo é selo, é promessa. Aleluia, é verdade, meu Deus. O Espírito Santo já está em você. Ele dobrou o joelho e disse: Espírito Santo, você está em mim. Você me convenceu, eu estou aqui, sou teu amigo. Como é? Eu quero falar em línguas. E o Espírito Santo disse: fala, é só falar. E orando, sem ninguém colocar a mão, ele começou a falar língua estranha. Aleluia. Isso foi em 93. Depois ele se desviou. O inimigo tentou, ele voltou. Faz mais de 15 anos que ele está pregando. Aluno assíduo da escola dominical. E hoje é pregador do Evangelho. É esse que vos fala. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me convenceu e me mostrou o caminho. Quem pode levantar a mão e adorar? É o Espírito Santo. Mas deixa eu falar do maior caminho que leva a Deus. Abra a Bíblia, João 14,6. Eu deixei por último porque é o maior. João 14,6. O maior caminho que leva a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o maior caminho. Hoje pela manhã, uma pessoa me questionou. Disse que era possível alguém ser salvo sem Jesus. Disse: não. Olha só, escola dominical. Era possível alguém boa ser salvo sem Jesus? Disse: não. Bondade não salva. Não somos salvos pelos méritos, pelas obras. É através de Jesus. Sem Jesus, ninguém chega a Deus.
que você abra, eu acho importante. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Timóteo 2 e 5. Acharam? Alguém que tem a voz parecida com o Júnior Trovão, aquele pregador que prega no dia de hoje, pode ler bem forte aí. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. Mediador. Eu preciso de 2 irmãos aqui para me ajudar. Rápido. Mais um irmão. Vem cá. Vem cá, o Jorge e o servo de Deus aqui, como? Fábio. O Jorge e o Fábio eram amigos, sendo o quê? Amigos do peito. Mas brigaram. O que eles brigaram? O que fizeram? Brigaram. E feio, coisa feia, hein? Coisa feia. Se brigaram. E ficaram de mal. O Jorge odiando o Fábio e o Fábio odiando o separação. Houve uma separação por causa da briga. Mas então aparece o mediador. Quem? Mediador. Ô Jorge, tua amizade com o Fábio era tão linda. Você tem que voltar a ser amigo do Fábio. Fábio, a tua amizade com o Jorge era tão linda. Tu tem que voltar a ser amigo do Jorge. Aí o mediador fez isso. Fez os dois se reconciliar de volta. Tu não deu glória a Deus porque tu não entendeu. Deixa eu explicar. Homem pecador e Deus Pai. Jesus veio na terra, morreu na cruz para ser mediador, e através da sua morte, quando o homem aceita ele reconcilia o homem com Deus. Ele une o que estava desunido pelo pecado. Por isso ninguém vai a Deus sem Jesus. Levanta a mão e adora. É por isso que eu amo Jesus. Para ter uma coisa, Ele prometeu que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. João 14:3. E os levarei para mim mesmo. Está chegando a hora, o dia. Eu acho muito lindo cerimônia de casamento. Quem já foi em cerimônia de casamento? Tem a noiva, tem o pai da noiva, tem os convidados, tem o noivo e tem o pastor, correto? É o maior símbolo do arrebatamento. A noiva representa a igreja, o pai da noiva, o Espírito Santo. Porque o pai da noiva conduz a noiva até o altar, o Espírito Santo vai conduzir a igreja até as nuvens. O noivo Jesus está no altar, Jesus estará nas nuvens. Assim como o noivo espera a noiva no altar, Jesus vai esperar a igreja nas nuvens. O pastor simboliza Deus Pai, porque a noiva e o noivo ficarão diante do altar. E o noivo apresenta a noiva para o pastor. Assim Jesus vai apresentar a igreja para o Pai, para Deus Pai, e vai dizer: aqui está a igreja, Pai, que eu comprei com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Quem tem esta esperança? Agora falar de Jesus é lindo demais, porque Jesus foi incomparável. Clóvis Barros Filho,
que é meu xará, e um dos maiores palestrantes do Brasil, vai dizer que Jesus fez e disse coisas que ninguém tinha feito e dito. Jean-Jacques Rousseau, falando sobre Jesus, disse que se Jesus não existiu, os homens que escreveram a respeito dele são maiores do que ele. Napoleão Bonaparte, grande imperador francês, falando sobre Jesus, disse: César, Alexandre, Carlos Magno e eu fizemos impérios com a força das armas, mas Jesus com a força do amor, e milhões no mundo estão dispostos a morrer por ele. Aleluia. Jesus é incomparável. Aleluia. Já que é escola dominical, eu tenho que falar de Jesus como mestre. E Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar dos ensinamentos de Jesus. Porque quando Atos 11:26 diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O termo cristão, vocês conhecem mais do que eu, sabe que era um termo de desprezo, mas também indicava que os cristãos seguiam e viviam como Cristo. E qual era o ensinamento de Jesus? Está lá o judeu, imagine o judeu sentado, descansando. De repente aparece um romano, um centurião romano, olha para o judeu e diz: ô judeu miserável, pega a minha capa e anda 1 milha. Já pensou? O judeu orgulhoso tem que levar a capa de um romano. Aí quando chegava no final da milha, o judeu reclamava, e o romano lá está reclamando do judeu, toma um tapa na cara de pá. Qual era a vontade do judeu? Pegar uma espada e matar o romano? Se não. Aí Jesus vem dizer assim: se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te bater na cara, ofereça outra. Jesus incomparável. Será que nós seguimos os ensinamentos de Jesus? Jesus era maravilhoso demais. Um dia Jesus estava ensinando o templo. Aí os fariseus mandaram prender Jesus. E os guardas foram prender. Só que os guardas cometeram um erro. Sentaram para ouvir Jesus. Não prenderam Jesus, voltaram. Os fariseus perguntaram: onde está o Galileu, o Nazareno? Eles responderam: nós nunca ouvimos um homem falar que nem ele. Jesus, mestre incomparável. Jesus não era um pregador complicado. Tem pregador que prega por aí, e às vezes eu tenho que me policiar nisso aqui, mas eu acho que vai ser pregador que prega por aí, as pessoas têm que ter um dicionário para entender o que ele está falando, né? Entender o que ele está falando, né? Tão difícil que ele fala, porque a hermenêutica, né? Porque a homilética, porque o teólogo, porque o original hebraico, o original grego, porque os irmãos não sabem nem o português, imagina o hebraico e não era mais o grego. Jesus não era um pregador complicado. Ele pregava coisa que o pessoal estava acostumado. Tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Tinha pastor de ovelha ouvindo Jesus. E lança a rede, e o reino do céu será como uma grande pesca. Tinha pescador ouvindo Jesus. Trigo e o joio. Tinha agricultor ouvindo Jesus. Dracma perdida, tinha dona de casa ouvindo Jesus. Mensagem simples. E o pessoal ficava o dia inteiro ouvindo Jesus porque era maravilhoso demais. Aí Jesus usava as parábolas. O que é parábola?
história alegórica que transmite uma verdade. Por exemplo, a parábola do bom samaritano é uma história alegórica que transmite a verdade do amor ao próximo. Por exemplo, a parábola das 10 virgens é uma história alegórica que transmite a verdade que o noivo está voltando e temos que ter azeite na lamparina e estar preparado. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio é uma história alegórica que transmite a verdade que dentro da igreja tem trigo verdadeiro, mas tem joio falso. Está chegando a hora que Deus vai separar o verdadeiro do falso. Por exemplo, a parábola da viúva e do juiz iníquo é uma história alegórica que transmite a verdade que não devemos parar de orar e de acreditar, porque no tempo certo Deus vai responder a tua oração. Mas já que é culto, Jesus é o caminho, mas já que é culto do amigo, deixa eu falar em específico de uma das parábolas mais famosas e lindas de Jesus. Lucas 15 e 22. O pai diz assim: trazei depressa a melhor roupa, põe o anel na sua mão e vestir a sandália, e põe nos pés a sandália. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos homens que perderam. O que aconteceu com eles? E não recuperaram mais coisas importantes que perderam. Quer ver? Esaú, no livro de Gênesis, perdeu a primogenitura, trocou por um prato de lentilhas e não recuperou mais. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida e não recuperou mais. Rei Saul perdeu a unção, a presença de Deus e não recuperou mais. Geazi, moço de Eliseu, perdeu a saúde, ficou leproso e não recuperou mais. Judas Iscariotes perdeu a comunhão, perdeu a salvação e não recuperou mais. Por isso Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Outros até recuperaram, mas pagaram um preço alto. Quer ver? Sansão recuperou a unção, mas perdeu os olhos e a vida. Davi recuperou a alegria da salvação, mas perdeu 4 filhos. Salomão, porque eu creio que Salomão morreu salvo. Um homem que escreveu 3 livros da Bíblia, eu não creio que foi para o inferno. Eu creio que ele escreveu Eclesiastes depois de ele se converter. Ele recuperou, mas era tarde demais, o reino foi dividido. Mas o filho pródigo, ele teve o privilégio de ter uma restauração completa em sua vida. Das muitas coisas que ele perdeu, eu quero falar sobre 3 coisas que ele perdeu. Quantas? E foram recuperadas. Está no texto. Trazei depressa a melhor roupa, veste. Primeira coisa que ele perdeu e foi recuperada, veste. Veste fala de 2 coisas na Bíblia. Quantas coisas? Integridade. Onde está isso na Bíblia? Segundo Samuel capítulo 10, Davi envia mensageiros para Amon, porque o rei de Amon havia morrido e seu filho assume o lugar. Quando os mensageiros de Davi chegam em Rabá, capital dos Amonitas, os conselheiros do novo rei dizem: não são mensageiros, são espiões. E aquele rei pega os mensageiros de Davi, que vieram consolar ele, e arranca a barba, e pega as vestes, corta as vestes ao ponto de aparecer as nádegas, e despede eles envergonhados. Quando Davi fica sabendo, Davi manda dizer para eles: ficai em Jericó, até que a barba cresça
e dê vestes novas. Deixa eu dizer uma coisa aqui forte. Tem gente que pregava, tem gente que cantava e era usado por Deus, mas agora está lá em Jericó, porque perdeu as vestes. Mas esta noite é noite que Deus quer restaurar as vestes espirituais. Mas veste fala também de santidade. Fala do quê? Onde está isso na Bíblia? Confere aí, Eclesiastes. Você conhece mais do que o texto? Eclesiastes 9:8. Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Mas tem muita gente com as vestes sujas. Aí eu me lembro do livro do profeta Zacarias. Confere depois em casa, capítulo 3. O sacerdote Josué, na visão de Zacarias, está com as roupas sujas e o diabo acusando. Tem muita gente com as roupas sujas. Pregador amigo meu, escute isso. Foi pregado num lugar, de repente ele começou a olhar para os irmãos e começou a ver lama no terno dos irmãos e no vestido das irmãs. Aí ele começou a olhar para o púlpito e começou a ver os obreiros também sujos de lama. E ele começou a dizer: irmão, teu terno está sujo de lama. Não, tem certeza? Não. Era uma visão que Deus estava mostrando para ele. Quase toda a igreja estava com as vestes sujas. Mas se as tuas vestes estiver suja, confere na Bíblia aí, confere. Eu gosto de Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia. Se tiver alguém com vestes, eu estou falando espiritualmente. Quem está entendendo? Estou falando de vestes espirituais. Não é essa veste aqui, é a veste espiritual. Se alguém tiver com as vestes sujas, tem um remédio. Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus hoje vai lavar as tuas vestes espirituais. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Essa é a primeira coisa que o filho pródigo perdeu. Jesus é o caminho e ele nos ensina através das parábolas. Segunda coisa que o filho pródigo perdeu, está no texto: anel. O quê? Anel fala de aliança. Deus é um Deus que faz aliança, e Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança é o homem. Quem fala e não cumpre é político corrupto de Brasília. Deus não. Deus cumpre aquilo que promete. Aliança. Eu falei algo forte e alguns irmãos não entenderam. Que Deus, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Eu sou arminiano. Quem é arminiano aí? Quem é calvinista aí? Eu respeito, eu amo os irmãos calvinistas, mas eu creio na salvação por livre-arbítrio. Olha só, eu fiz aqui um teste, porque quem está na escola dominical, na lição do livre-arbítrio, tinha que ter aprendido isso sobre Jacob Armínio e sobre João Calvino, sobre calvinismo e arminiano. Arminiano é crer na salvação por livre-arbítrio. Quem quer na salvação por livre-arbítrio? Eu respeito os irmãos calvinistas, amo eles. Deus respeita o livre-arbítrio, correto? Mas tem algumas pessoas, é forte isso aqui, ó. Isso é no campo da soberania de Deus. Tem algumas pessoas que não podem fugir do chamado de Deus. Jonas entrou no barco, foi dormir no porão, mas lá Deus achou ele. Tem pessoa aqui que tem uma aliança com Deus, e você não pode fugir dessa aliança que Deus tem na tua vida. Mas a terceira coisa que o filho pródigo perdeu: sandália. O quê? Sandália fala de nova história. Do quê? Nova história. Você se lembra de Moisés? Moisés passou 40 anos no palácio, e Billy Graham diz nos seus livros
que Moisés era tão inteligente como um cientista da NASA, porque o Egito na época era a maior potência mundial. 40 anos como príncipe, depois 40 anos no deserto de Midian, pastoreando, nem dele era a ovelha, do sogro. Aí um dia Moisés pastoreando, ele vê a sarça arder e não se consumir. Porque quem conhece geografia sabe que no deserto, por causa da alta temperatura, acontece um fenômeno chamado de combustão instantânea. As árvores, os arbustos pegam fogo por causa da alta temperatura. Então Moisés era acostumado a ver a árvore pegar fogo, mas naquele dia algo chamou a atenção: a sarça não se consumia. Ele chega e Deus diz: tira o sapato dos teus pés. Primeira coisa, respeito, reverência. Segunda coisa, quando Moisés ele chega, se estou equivocado, Êxodo 2,19, e livra as 7 filhas, 7 moças encalhadas. Quem levou mais sorte foi a Zípora, mais velha, que casou com Moisés. Quando Moisés chega e livra elas, elas vão correndo. Papai, papai, tem um moço bonito lá, e é egípcio, um homem egípcio. Por quê? Porque Moisés veio com roupas egípcias. Nos 40 anos, quantos anos? Que ele ficou no deserto, a roupa envelheceu e gastou, só soprou as sandálias. Quando Deus disse: tira as sandálias, Deus estava dizendo: Moisés, ainda tem algo do Egito, ainda tem algo do mundo, lança fora. Agora é forte, hein? Agora é forte. Quero que você entenda. Moisés, você foi príncipe. Moisés, você está deixando agora de ser pastor de ovelhas, porque eu tenho uma nova história. A partir de agora, Moisés, tu não vai ser mais príncipe, tu não vai ser mais pastor de ovelhas, tu vai ser profeta. Tu perdeu da glória a Deus, irmão. Vou repetir. Moisés, tira as sandálias, porque eu tenho uma nova história. Tu não será mais príncipe e nem pastor de ovelha. Tu serás profeta, profeta, profeta na minha presença. Não importa o que você fez, não importa os teus erros e pecados, Deus está dizendo para mim que nesta noite Deus tem sandália nova para colocar nos teus pés. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história para fazer na tua vida. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Essa noite é noite de restauração. Tem vestes novas, tem anel e tem sandália que Deus quer colocar nos teus pés nesta noite. Se coloca de pé. Pregador, sim, eu não sou filho pródigo, não. Eu nunca me desviei. Amém. Será que você não é o filho mais velho? Escute. Será que você não é o filho mais velho? Quando o pai faz festa e mata o bezerro, ele chega e diz: papai, tu nunca matou um bezerro para mim. Aí o pai diz: tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Tem gente que não se desviou na casa de Deus, mas não usufrui aquilo que Deus tem para ele. Está chegando o tempo de você comer bezerro cevado, de você conhecer o que Deus tem para você. É neste congresso aqui que Deus quer fazer coisa, é começar a fazer coisas grandes na tua vida. O que nós ouvimos nesses 2 dias foi forte. Jó, ele ensinou para seus amigos que eles estavam errados, orou por eles, e quando Jó orou, Deus virou o cativeiro. Tem muita gente errada por aí, em caminhos errados, porque ele faz Bildad e Zofar estavam em caminhos errados.
E Jó ensinou o caminho certo para eles. Tem muita gente de caminhos errados, e Deus quer usar você para ensinar o caminho certo para aqueles que estão indo para a perdição. E como você vai ensinar se você não saber esse livro aqui? Estava pregando numa igreja esse dia, pastor Laí. A irmã veio até mim, eu fiquei com dó da irmã. Olha por mim, pregador, porque eu não consigo entender a Bíblia. A irmã entendeu a pregação? Eu não consigo entender. Já pensou? Como nós vamos ensinar aos nossos filhos? Como nós vamos ensinar nossa casa, nossa família? Nós temos que conhecer esse livro. Nós temos que amar esse livro. É uma noite de restauração da palavra, da presença de Deus, das vestes, do anel, da sandália. É uma noite de estar no caminho que leva a Deus, que é Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Cadê os professores da escola dominical? Levanta a mão, os professores. Professores, vem à frente aqui, todos. Todos os professores. Os alunos da escola dominical. Levanta a mão, os alunos. Vem à frente. Criança, adulto, vem à frente. Agora os irmãos que gostam do culto de terça-feira não podem estar na escola dominical porque trabalham, coisa não é difícil mesmo, mas não perdem o culto de terça que o pastor prega. Vem à frente. Agora os irmãos que querem a partir de hoje, é difícil muitas vezes o trabalho, mas querem a partir de hoje se esforçar para vir na escola dominical ou para vir no culto que o pastor prega na terça. Se quiser vir à frente, vem à frente também. Vem à frente. Quer se esforçar a partir de hoje a ser um aluno da escola dominical ou vir nos cultos de terça-feira? A escola dominical no Novos Horizontes vai crescer em nome de Jesus. E se a escola dominical e o culto de terça aumentar a frequência, a igreja vai ser mais fervorosa. Agora onde está o irmão, a irmã que Deus falou com ele, e ele quer ter restauração em sua vida? Chega à frente também. Quem quer ter restauração nessa noite? Restauração! Abraça esse rapaz aqui, alguém abraça ele. Tem restauração para ti, querido. Tem restauração. Culto inteiro está quebrantado ele, né? Abraça ele aí. Tem restauração. Deixa eu perguntar, e já vou orar, que as horas avançaram. Deixa eu perguntar, tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Aí atrás ou aqui na frente? Alguém quer reconciliar, quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus? Tem alguém? Vou perguntar mais uma vez, porque eu acho muito importante isso. Tem alguém que quer voltar a reconciliar para Jesus? Aí atrás, os irmãos conhecem, pergunta se a pessoa quer voltar para Jesus, quer reconciliar. Mas eu creio que Deus falou fortemente aqui. Eu creio que Deus falou fortemente aqui nessa noite. Pastor Laí, eu tenho convicção que aquilo que Deus me deu, eu entreguei nessa noite. Levante as mãos. Vai descer um bálsamo agora.
povo da restauração. Deus vai te restaurar agora. Deus vai te fortalecer agora. Deus vai te encher agora. Senhor, eu preguei a tua palavra sobre os caminhos que levam a Deus. A palavra, o Espírito Santo que mostra o caminho, e Jesus que é o caminho, o mediador. Falei sobre pai também, o filho pródigo, e a restauração que houve na vida dele. Jesus, cada mão levantada agora, Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando. Agora, 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 vai recebendo aí, vai adorando 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 aí. Lemia passuda, lemia bagadas, churi minha bagapatulia, lava subida bagabassou, chilebiada lava subiaba, chica bagabada. Assim digo eu, Senhor, a minha igreja nesta noite é a última hora, e muitos têm perdido o amor pela palavra, porque o diabo sabe que este livro tem o poder de mudar vidas. Mas nesta noite, digo eu, vai voltar o desejo de conhecer a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a mão e adora. 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 Lilopa suga manarabias. Tuliopa suga manahá. Adore, 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 adore. Adore ao Senhor. É noite de restauração. Camana labassuga banahá. Liopa tubio tobi 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 abassubiaba. Agora diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele assim, diga para ele assim, diga para ele: eu vou, a partir de hoje, amar mais a palavra de Deus, porque eu preciso conhecer ela mais e colocar ela em prática na minha vida. Se você crê nisso, então levanta a mão e adora. 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 Pode voltar para o seu lugar, glorificando, exaltando, adorando o nome daquele que vive e reina para sempre.